Olá, olá, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa noite, Alecris, bem-vinda. Estamos aqui nós novamente. Boa noite, Rubi, bem-vinda. Vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre a criança interior ferida. Dessa vez eu vou trazer é, raízes sistêmicas do porquê que é importante, né, ter a ferramenta da constelação. Bem-vinda, Ana Luísa. Mesmo que não se faça uma constelação completa, mas só em usar as falas sistêmicas já libera muita coisa. Então, nas ferramentas eu sempre agrego, tanto no xamanismo terapêutico, nas ferramentas da transpessoal, a constelação sistêmica. E aí fica bem, você pode abordar por vários ângulos, né, as situações para conseguir uma cura mais completa, vamos dizer assim, né? Tava interessante que eu estava assistindo a live de uma outra especialista sobre os erês. O chamado da criança tá forte, né, gente? Para curar a criança interior. Porque o erê também, ele trabalha isso, né? Ele trabalha muito a nossa criança, trabalha essa inocência, pureza. Então, muito legal essa sincronicidade desse chamado para cura. Ah, sim, Rumi. Bem-vindos os que estão chegando agora. Bem-vinda Ana Flávia, Ana Luísa. Gosta de ficar olhando as estrelas no céu, acha incrível. Sim, sim, é muito legal. É muito bom, né, gente? Eu também gosto. Pega uma noite bem estrelada de observar. Dizem que quando a gente tem essa vontade de olhar as estrelas, é porque a gente tem conexão estelar, né? A gente tem, digamos assim, famílias estelares. Não sei se isso até que ponto é verdade, mas é como se tivesse alguém lá nas estrelas, né? Eu sinto um pouco isso. Muito legal. A minha avó diz que eu sou uma pessoa romântica, eu vou ficar olhando sempre. Sim, olhar a lua, olhar as estrelas, dizem que tem a ver com romantismo também, né? Boa noite, Bárbara, bem-vinda. Bem-vindos todos vocês. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as causas sistêmicas. Boa noite, Osana, bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Boa noite, Alessandra. Alecris, amo olhar o céu estrelado. A lua hoje está magnífica aqui em Santa Catarina. Sim, tá linda a lua, é verdade. Boa noite, Carol. E nas noites de lua nova, que daí não tem a luminosidade da lua, as estrelas ficam mais visíveis se você está num lugar onde não tenha muita luz elétrica. Aí fica muito lindo, dá para ver poeira cósmica. Eu acho fantástico, assim. Gosto muito, assim, de observar. Quando eu fui para Chapada Chapada Diamantina não, foi quando eu fui para Chapada dos Veadeiros. Teve um local lá que não tinha luz na rua, assim, passava um trecho grande que você andava de carro ali sem ter luz. E no Pará, ali, olhar para o céu, gente, é mágico. Tem muita estrela, muita, muita. A Alessandra também ama o estado de Santa Catarina. Sim, é muito bonito aqui, gente. Santa Catarina é bem. Na verdade, o Brasil todo é incrível, né, gente? O planeta Terra é incrível. Se a gente parar para olhar, tem cada lugar lindo. Belezas diferentes, né? É muito legal. Hum. Monte Alegre, não sei onde fica Monte Alegre. Ah, em Minas, não, não fui. Eu conheci o sul de Minas, achei assim fantástico. A região ali de Aiuruoca, Vale do Matutu e a região de São Tomé das Letras e lá mais para cima para Diamantina. Eu achei muito bonito. Assim, a beleza natural daquela região do Vale do Matutu é incrível e a força, a energia que tem aquele lugar é algo assim, é surreal, gente.
muito, é muito forte. Ah, você morou em Jaraguá, sim, legal, legal, gente. Bom, então vamos olhar para essas causas sistêmicas, né? Porque assim, a nossa criança interior ferida, como eu estava explicando ontem, geralmente é um trauma que se passa na infância, que a criança registra aquilo de uma forma não elaborada e gera um fragmento de alma. Mas às vezes essas causas podem ter raízes sistêmicas. Podem tanto gerar um fragmento de alma e ter uma causa sistêmica, quanto não ser por um fragmento de alma, mas ela pode estar sintonizada com algum antepassado que teve uma dor. Por isso que é importante a gente olhar, né? Olhar para tudo, assim, quando tem uma dor, olhar para tudo, porque a gente consegue ir resolvendo, né? Tenho muitos traumas, principalmente pelos meus pais. Então, Ana Luísa, a maioria é, dos traumas na infância estão relacionados com alguma coisa referente à relação com a mãe ou com o pai, porque são as nossas primeiras relações que a gente tem, né? Como assim sistêmico? É porque assim, a gente pertence a um sistema familiar. A gente está inserido em vários sistemas, no sistema familiar, no sistema da comunidade onde a gente mora, no sistema planetário, né? Então a gente pertence, o nosso sistema onde a gente, né, mais está inserido é a família. E é onde a gente mais tem as quesilas para resolver. E geralmente são questões com mãe e pai. E são justo essas que a gente precisa realmente resolver. Porque a nossa mãe e o nosso pai, primeiro que são os seres que disseram sim para que a gente pudesse estar aqui. Então, só por isso eles já cumpriram a missão, independente de como eles sejam como pessoas. E eles nos conectam a toda a nossa ancestralidade, que a gente carrega no DNA. E a gente precisa dessa força para a gente poder ir para a vida. Então, por isso que é assim, é urgência resolver as questões com pai e mãe. Independente de como sejam o pai e a mãe como homens e mulheres, eles são o pai e a mãe perfeitos para a gente. Senão não seria a gente, seria outra pessoa. Então a gente tem que ter isso sempre em mente. E principalmente com tudo que eu vou falar aqui, porque aqui é algo para a gente tomar consciência, mas não para a gente entrar em julgamento com o nosso pai ou com a nossa mãe, tá, gente? Longe disso. Mas só para a gente tomar consciência de outras causas que a gente precisa resolver para curar essa criança interior. Mas entendi, mas nesses casos são eles com os filhos ou os filhos com os pais. Depende as duas coisas. Se você é mãe, também é sua relação com seu filho. Mas se a gente só pode responder pela nossa relação com a outra pessoa, não pelo que a outra pessoa faz. Então, assim, aqui a gente vai estar tratando a gente como filho, que é a criança interior da gente, tá? Para que a gente não repita com os nossos filhos um padrão que veio dos nossos antepassados por alguma falta de recurso, uma falta de, né, de oportunidade de resolver. Vamos colocar assim, né? Então, essas causas sistêmicas vão muito além da experiência pessoal direta da criança. Boa noite, Flora, bem-vinda, bem-vinda, Osana. A Osana, acho que já tinha falado com ela. É, eu sempre falo que a minha criança interior é vivíssima em mim. Sim, a criança interior de todos nós, ela é viva dentro de nós. O problema é que às vezes ela está presa numa dor lá de trás e a gente fica agindo com aquela dor lá de trás, segundo aquela dor lá de trás, né? E é isso que a gente vai ter que curar, resgatar essa parte presa lá atrás e trazer essa criança curada para integrar na nossa essência. A gente se magoa, sim, sim. As mágoas da infância, se elas não forem bem elaboradas, elas geram esses fragmentos de alma. Porque a criança não tem recurso emocional para lidar com algumas coisas. Então, agora, na posição de adulto, a gente vai olhar para essa criança e curar essa criança, né? Mas sem entrar no julgamento, porque a mãe fez isso, ou porque o pai fez aquilo. Não. É, eles fazem o melhor que eles conseguem. A gente tem que ter isso sempre em mente. É o que eles conseguem.
Então, porque às vezes também vem de traumas, o trauma às vezes ele vai se perpetuando e vai se repetindo, porque se a gente não se cura, a gente repete padrão. Por isso que é importantíssimo se curar, para justamente não repetir e encerrar o ciclo. Quando a gente se cura, a gente encerra um ciclo de dor e sofrimento. Por exemplo, uma situação que acontece, né, por lealdade invisível ou aos pais ou a antepassados. A criança é muito leal, gente. A criança, se ela tiver que se sacrificar pelos pais, ela se sacrifica por um amor cego. Quando eu não era da espiritualidade, eu comecei a cuidar mais do meu dom espiritual e tenho muitas visões incríveis. Desde pequena eu vi as coisas. Sim, você deve ter mediunidade, Ana Luísa. E é importante cuidar da mediunidade. Quando a gente tem sensibilidade, acaba captando muito mais coisa e aí precisa de muito mais cuidado. Sim. E às vezes até se machuca mais porque capta o campo, né? Sente que está no campo. Então, a criança, ela pode carregar muitas dores e muitos traumas que pertencem aos membros anteriores da família. Traumas e dores da mãe, traumas e dores do pai, dos avós, da avó materna, como eu comentei na live de sexta-feira, sexta passada. A avó materna, quando a nossa mãe estava na barriga dela, sendo gestada, o óvulo que gerou a gente já estava lá. Então, assim, pensa na quantidade de informações que aquele futuro bebê que estava naquele ovário daquela mãe captou. Então, assim, e a criança, por amor cego, ela vai lá e se sacrifica, ela é leal, ela sente, se meu avô sentiu isso, eu vou sentir também, sabe? E aí é inconsciente, a pessoa não tem noção disso. É uma coisa, é um ato inconsciente. Por exemplo, um avô que foi rejeitado ou excluído do sistema, as leis sistêmicas não toleram a exclusão. De forma inconsciente, um neto ele pode simplesmente repetir o padrão desse avô para trazer ele para o pertencimento. Para quem não conhece as leis sistêmicas, que está aqui pela primeira vez na live, existem 3 leis sistêmicas que, independente de a gente conhecer ou não conhecer essas leis, elas vão atuar. Uma é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, ninguém pode ser excluído. E uma das situações que mais acontece de exclusão é quando uma pessoa falece ou quando tem morte trágica. Ninguém quer falar, ninguém fala mais naquela pessoa, porque parece que a dor é tamanha que não querem mais falar naquela pessoa. Só que isso gera uma exclusão, chega num ponto que ela é esquecida. E, e o sistema, ele vai dar um jeito, que o sistema tem uma alma viva, nosso sistema familiar, vai dar um jeito que algum descendente traga de volta essa pessoa, através de repetir um padrão, repetir um comportamento, repetir uma doença, às vezes até repetir a forma como a pessoa morreu. Então é muito sério isso. Outra lei é a lei da hierarquia. Existe uma ordem de chegada no sistema. Quem chega primeiro tem precedência. Quem chega primeiro, no sentido assim, avós, bisavós, avós, pais, né? Eles são maiores que a gente é pequeno. A gente é pequeno perante os que chegaram antes. E isso gera uma hierarquia. E a gente tem que respeitar essa hierarquia. Se a gente desrespeita, isso gera um problema também. E a outra é o equilíbrio entre o dar e o receber. Só que na relação de pais para filhos, os pais sempre vão dar a mais, porque não tem como o filho pagar a vida que recebeu. Então é a única relação de pais para filhos e de professor para aluno em que não precisa equilibrar. O restante das relações precisa desse equilíbrio. Então, sempre que uma lei sistêmica ela é burlada na família, em algum momento lá atrás, alguém lá na frente vai recuperar isso, porque o sistema se movimenta. Quando o ser falece, ele pode mandar mensagem. Quando minha tia morreu, eu vi um caixão todo escuro e eu achei que era meu amigo que ia falecer. Mas meu pai de santo disse que era alguém da minha família. A lembrança dela ainda é bem viva e me sinto
em mim sinto muita falta. Ela era irmã da sua mãe ou do seu pai, Ana Luísa? Irmã do seu pai, certo? Sim, você, como você é médium, você recebe a mensagem, né? Quando uma pessoa vai falecer, tudo na vida da pessoa, algumas questões, tipo o momento do nascimento, o momento da partida, geralmente já é acordado antes da pessoa nascer. Então, já está no campo, quando uma pessoa está perto de fazer a passagem. E provavelmente você sentiu porque você é médium, né? E sim, ela está presente, ela só está em outro plano, né? Ela faz parte, não tem como. É sua tia-avó, então. Ela não tem como deixar de existir. Ela pertence ao seu sistema familiar. Mesmo que ela venha a reencarnar como outra personalidade, no seu sistema, ela teve aquela personalidade. Né? Ela pode voltar para o sistema lá na frente? Pode. Às vezes a gente reencarna no mesmo sistema. Mas aí a pessoa vai fazer, né, toda essa diferenciação. Depois, né, o próprio andar da vida convida para que a pessoa faça essa diferenciação, né? Então, assim, as exclusões dos sistemas, então, elas sempre vão ser compensadas. Uma criança que se identifica com um ancestral excluído, né, que teve uma morte trágica, um abandono, um aborto. Aborto é muito. Os abortados são muito excluídos do sistema, porque ninguém fala. Ninguém considera o abortado como um filho que teve também. Ninguém fala assim, eu tenho 4 filhos, tem 3 nascidos e um abortado. Esse coitado do abortado nunca é lembrado. E precisa ser lembrado, porque senão lá pelas tantas um neto, um bisneto vai repetir um padrão ali que vai trazer, você vai botar na constelação e esse abortado chega chorando, gente. Porque ele quer ser visto, ele faz parte. No destino dele estava ficar só um pouquinho, não importa o tempo que durou na Terra e o tempo e o motivo pelo qual foi abortado. Se foi provocado, se foi espontâneo, não importa. A gente aqui não julga nada. Não importa, Alessandra, se foi espontâneo ou se foi provocado, todos eles têm o direito de pertencer, eles fazem parte. Por alguma razão acontece, né? Sim, vidas passadas, com certeza. Então, assim, essa criança que se identifica com esse antepassado que foi excluído, ela vai sentir uma rejeição. Se sente rejeitada ou sente uma culpa que não tem um motivo aparente. Vocês já sentiram isso? Me sinto como se fosse rejeitada, mas não sei nem de onde é que vem. Nossa, os pais super quiseram você, não tem motivo nenhum para se sentir rejeitado, não tem motivo nenhum para se sentir culpado, e de repente sente isso. De onde é que vem? Provavelmente lá de trás, de algum ancestral. Alguém excluído. Sim, exatamente, Alecris, o que a gente percebeu na sessão, né? Que tinham pessoas precisando ser incluídas. E isso é muito comum de se manifestar, né? Quando você vai fazer um trabalho. Nunca faria aborto, acho isso muito sério. Nem se eu odiasse muito, eu tiraria uma vida dentro de mim. Estou errada por pensar assim. É a sua forma de pensar, Ana Luísa, tá tudo certo, né? Mas a gente não pode julgar uma pessoa que faz. Porque, assim, dentro da constelação sistêmica, todos os campos são campos sem julgamento. A gente não entra no julgamento do porquê a pessoa fez aquilo ou deixou de fazer. Porque se a gente julga, a gente se emaranha com elas. Então a gente não julga, a gente apenas inclui. Ok, provavelmente ela estava repetindo o padrão e a gente inclui aquele que foi excluído, o bebê que foi abortado. Essa é a função do constelador, a gente dá um lugar. O constelador é uma coisa bem pesada que eu vou falar agora, tá? Mas a gente dá um lugar para a vítima e para o algoz. Porque não existe vítima ou algoz. Existem seres repetindo padrões que, se tivessem consciência, não fariam aquilo. Então a gente não julga, a gente apenas olha para esses seres com compaixão e inclui. Porque o ser que foi abortado só vai ter paz se quem provocou o aborto for incluído. Olha que forte que é isso, gente. Quando existe um assassinato no sistema, vamos supor que uma pessoa lá matou uma pessoa, um familiar meu. Nossa, é uma coisa revoltante, dependendo da, né? É muito revoltante. Então, o que que acontece? Todo o sistema vai excluir aquele assassino, uma coisa óbvia, né? Só que não. Essa pessoa que faleceu,
ela não tem paz enquanto esse assassino não for incluído. Então, assim, é muito forte isso. As leis sistêmicas, elas não aceitam a exclusão. Exatamente, Alessandra, esse olhar com compaixão é o caminho. É difícil, mas para a pessoa que foi a vítima descansar, esse ser precisa ser incluído. Ele tem que ser olhado com compaixão. A gente não tem que entender o que aconteceu. Tá além disso, sabe? A constelação tá além disso. A gente não vai tentar entender, mas por que fez isso? Por que deixou de fazer? Não. Já aconteceu o fato, a gente vai incluir para que essa pessoa tenha paz. Porque os dois precisam de paz. A gente não sabe o que está por trás de tudo, né? Então a gente não entra no julgamento para poder sair os emaranhamentos e para que os descendentes dessas pessoas não tragam essa situação de volta, para que essa inclusão seja feita. Então esse é o papel do constelador, sabe? Essa criança que, né, a gente na infância, quando se identifica com um membro que foi excluído, vem cá no meu colinho, vem no meu colinho, vem cá, vem. A Mel tá pedindo colo. Dá um oi aqui pro pessoal, olha só que fofura, gente. Então, Alessandro, o caminho não é entender. O caminho do constelador a gente não julga, a gente apenas inclui. Dá um lugar para esse ser no sistema e inclui, ponto. Né? Porque se a gente vai tentar entender, vai tentar ficar analisando, a gente entra no racional. E quando a gente está no racional, a gente não consegue estar no patamar do espírito, que é justamente aonde essa alma do sistema consegue se resolver. Então, por isso que tem essa postura, né? Então, assim, voltando a falar da criança que se identifica com o ancestral, ela quando ela se identifica, né, sem esse motivo aparente, ela se sente deslocada, porque ela acaba até saindo do lugar dela. Então, a pessoa pode se sentir deslocada. Então, sempre que a gente se sente deslocada na família, porque a gente não está no nosso lugar. Então, se, por exemplo, um abortado não foi incluído, um irmão mais velho foi abortado, né? E a pessoa passa a contar como mais velho o segundo filho. Gera um problema, porque sai todo mundo do seu lugar. Então a pessoa se sente fora do lugar, né? E se identifica com esse, porque esse precisa voltar. Ela começa a se identificar, começa a repetir padrão, um monte de coisa, né? Vamos ver o que a Ana colocou aqui. Uma semana antes disso acontecer com a minha tia, eu perguntei para minha espiritualidade e eu sonhei com ela, uma luz muito forte em cima dela. Acho que foi ela que encontrou a paz ou foi para ela. Sim, exatamente. Provavelmente ela foi amparada por espíritos de luz e você captou. Você deve acessar em desdobramento, Ana. Quando acontece isso, você, né, de ter essas premonições ou sonhar com quem já partiu, normalmente pode ter, né? Não quer dizer que seja sempre, mas pode ter contato sim com o espírito dela. Até porque você é médium, né? Eu vou trazer esse mês, gente, uma live só sobre sonhos, para a gente conversar sobre os sonhos. Eu vou estar trazendo a análise dos sonhos, para a gente estudar junto. É muito legal, assim. E aí a gente trabalha de sonhos premonitórios também, sonhos espirituais. Bom, voltando aqui, né? Tem uma outra situação que é a identificação com destinos difíceis. A gente considera destino difícil na família, assim, quando acontece mortes na infância, mortes trágicas por assassinato, suicídios, doenças muito graves, assim, falências. Então, tudo isso, quando acontece com os nossos antepassados, a gente chama de destino difícil. E é muito comum esses seres que sofreram destinos difíceis serem as pessoas terem pena. A gente não pode sentir pena dos nossos antepassados em hipótese alguma, porque a pena tira força. A compaixão não, mas a pena tira força. A gente tem que entender que tudo que acontece tem uma razão. E por alguma razão isso aconteceu. E tudo precisa ser dado um lugar. Então, quando a gente aceita as coisas do nosso sistema como aconteceram, independente, né, sem julgar e sem entrar na pena, a gente dá força para os nossos antepassados. E essa força chega até nós. Se a gente não dá força para eles, a gente fica sem força. A diferença entre pena e compaixão, quando a gente olha com compaixão, a gente vê que aquilo aconteceu com a pessoa porque tem algo maior comandando
e que ela dá conta do destino dela, mesmo que a gente ache que não. Quando a gente tem pena, a gente considera a pessoa como incapaz. E aí a gente quer interferir, quer ajudar. A compaixão a gente ajuda sem interferir no destino. É algo mais ou menos assim. Sem sair do lugar, né? É, sim, a minha gatinha é muito carinhosa, gente. A Mel, ela é uma fofura. É uma mistura de cachorro com coruja. Vê se ela não parece. Ela parece uma corujinha. Ela lembra aqueles cachorro pug também, a postura dela. Boa noite, Aurilene. Bem-vinda. Na maternidade, pensei no assunto de abortar, estando grávida. Eles sentem tudo isso. Hoje falei para ela e pedi perdão. Você não precisa nem pedir perdão, na verdade, né? Porque assim, você você seguiu a sua intuição e ela tá aí hoje, né? Então, você precisa perdoar a si mesma, na verdade, não é a sua filha. Liberar isso de você, né? Porque certamente, se você sentiu isso, tem alguém lá de trás abortado que precisa ser incluído. E talvez você estivesse trazendo essa pessoa para pertencimento. Então, olhar para isso também, né? Ah, que legal, a sua tá deitada com você. Sim, Alessandra, e se perdoar, exatamente, é bem importante, sabe? Bem-vindas as que estão entrando agora na live, sejam bem-vindos, vocês todos. Então, assim, na identificação com destinos difíceis, a criança ela pode carregar tristezas e medos, crenças limitantes que não são suas, mas pertencem a essas pessoas que tiveram destinos difíceis, na própria linhagem, né? E aí acaba muitas vezes repetindo o padrão para para manifestar isso na própria vida. Então, por isso que é importante curar. Boa noite, Lorelaine. Seja bem-vinda. Os traumas transgeracionais também, vividos em gerações anteriores, como guerras, migrações. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente é muita mistura de raças, né? A gente tem mistura com o povo que veio imigrante, e esse povo sofreu muito, gente. Para sair do país, assim como ele saiu com uma mão na frente, uma mão atrás, deixando parte da família por lá. Então, assim, é muito triste. E esses traumas transgeracionais, eles chegam até a gente. Essa dor de separação da pátria, né? Tudo isso é muito forte. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Tem vezes que me arrependo de ter filhos. Será que é alguma ferida interior? Tem que ver se é ferida sua ou tem que ver se é alguma coisa que vem do sistema, né? É, é importante olhar para isso, Marciele. Olhar para essa questão, né? Por que que você se arrepende, né? Por que que sente isso? É, pode não ser sua essa dor. Pode ser também uma ferida interior, né? Por isso que é importante olhar para todas as questões. Ana Luísa me pergunta se eu também sou de Oxóssi. Sim, tô de verde, né? E também hoje é dia do raio verde. Eu uso muito as cores da fraternidade branca, gosto de colocar alguma coisinha na cor, né? E hoje, quinta-feira, é raio verde, de Mestre Larion. E tem essa força de Oxóssi também, sim. Então, os traumas transgeracionais, eles repercutem muito no emocional do descendente, que se identifica com esses acontecidos, né? Isso é bem importante. Olhando para tudo isso. Amor interrompido. Essa eu diria que é a maior das causas, gente. Amor interrompido é a maior das causas. Ah, Ana Luísa conhece uma pessoa de Oxóssi de longe, sim. Olá, Juliana, bem-vinda. Boa noite. O amor interrompido, ele acontece assim quando há uma separação precoce da mãe. O fluxo natural de amor que tem que passar da mãe para o filho, ele é interrompido. E a criança, ela sente uma profunda dor de abandono quando acontece amor interrompido. Só que o amor interrompido, às vezes, acontece lá atrás. Uma tataravó teve o amor interrompido porque aconteceu alguma coisa com a sua mãe. A mãe faleceu, de repente, no parto. Ou a mãe precisou cuidar de um monte de filho e adoeceu. Sei lá, N fatores. O amor se interrompeu lá. E aí, o que acontece? A filha dessa tataravó já não vai ter amor. Já vai vir um amor interrompido. E passa para bisavó, que passa para avó, que passa para mãe e chega na gente. E aí chega na gente e a coisa estoura, porque daí a gente manifesta a dor disso, né?
E aí a gente tem que olhar para isso para poder estar curando. Deixa eu ver o que a Marcele colocou. Às vezes me julgo como uma péssima mãe por isso. Marcele, olha só. A maior missão de uma mãe é dar à luz. Então, só por isso você já é uma ótima mãe. Você é a mãe perfeita para sua filha ou para o seu filho. Isso é indiscutível. Você pode questionar a forma como você cria, porque você provavelmente repete padrões. Então, você tem que olhar dessa forma. Porque a gente repete a forma como os nossos pais nos criaram, principalmente se a gente julga nossos pais. Ah, minha mãe era assim, era assado. A gente vai fazer igualzinho. Porque tudo que a gente repete, que a gente critica, é porque está na gente, é onde a gente precisa olhar. Mas a gente, quando dá a luz, a mulher, quando dá a luz, ela já cumpriu a sua maior missão, que era gerar um ser. Isso é indiscutível. Mesmo que ela não crie essa criança, que outra pessoa crie. Ela já fez, ela já cumpriu a missão. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente e jamais se culpar com relação à maternidade. Ver o que a Ana Luísa colocou aqui. Eu sempre sou muito carinhosa com crianças. Elas sempre vêm até mim, nunca entendi isso. Talvez você tenha a sua forma de lidar com elas atrai, ou você tem uma energia que seja mais, talvez até mais jovial para elas. Às vezes tem relação com isso, né? Você sendo de Oxóssi, você provavelmente deve ser bem jovial. Essa energia do Oxóssi traz essa energia, né? Por nada, Marcele. Fica tranquila. Nós vamos fazer umas falinhas sistêmicas aqui, tá? Me lembra que eu vou colocar umas falas também da mãe para o filho, que vai te auxiliar nisso. Existe uma outra situação aqui, então, falando do amor interrompido, né? Como eu falei na live anterior, as situações onde a criança fica internada, que precisa ir para a creche muito cedo, tudo isso também gera amor interrompido. A criança que não tem o amor da mãe, porque essa mãe também não teve, né? E isso pode ser curado com a constelação, gente, com as falas sistêmicas. Eu vou fazer alguns movimentos aqui que vai ajudar vocês a já ter um acolhimento nisso, já ajuda no processo da cura. Outra situação é a parentificação. Isso é uma situação bem complicada. Antigamente era muito comum, agora talvez esteja um pouco menos, mas na época dos nossos pais era muito comum, talvez na nossa época também. A parentificação é uma lealdade invisível e ela acaba se perpetuando porque as pessoas estão fora dos seus lugares no sistema. Eu vou explicar como é que ela acontece, tá? Ela fere a ordem, a hierarquia. Um exemplo de parentificação. O filho que cuida da mãe na velhice e que a mãe acaba querendo que os filhos sejam pais dela. Colocam os filhos no lugar de pais. Ou os filhos vão para esse lugar de pais, né? Mas normalmente a parentificação é quando os pais colocam os filhos em outro lugar que não é o lugar de filho, tá? É mais específico nesse sentido. Então vamos ver que situações que acontecem aqui, né, na infância, que a criança sofre uma parentificação. Ela acaba sendo cobrada para ser adulta numa hora que ela não tem maturidade nenhuma, tá? Um exemplo assim, a mãe passa por conflitos com seu cônjuge, com o pai da criança. E a mãe acaba transferindo as suas dores conjugais para o filho. Acaba assim transformando a criança numa confidente, reclamando do pai, por exemplo. Chegar, porque teu pai fez isso, teu pai me maltratou, teu pai não sei o quê, teu pai isso, teu pai aquilo. Gente, isso gera muito problema para a criança. Primeiro porque a criança sai do seu lugar, ela é pequena, ela não tem que ficar querendo resolver o problema de casal do pai e da mãe. Então isso já infringe a lei da hierarquia. Segundo, essa criança faz uma triangulação, ela passa a ter raiva do pai para proteger a mãe, e ela não tem que comprar dores de casal do pai e da mãe, ela tem que olhar para o pai como pai e não olhar para o pai como cônjuge da mãe. A questão da relação de casal é um problema deles. Então isso gera muito problema, muito, muito, muito para a criança. Deixa eu ver o que ela colocou. Marciele, vamos ver aqui.
Pode ser um exemplo colocar a criança mais velha para cuidar do mais novo, exatamente, eu ia falar isso depois, tá? Criança que assume tarefas em casa, tem que dar conta de cuidar dos irmãos, tem que dar conta de fazer a comida, limpar a casa, né? Isso antigamente era muito comum, gente. Isso é uma parentificação. A criança sai do lugar dela de filho e sai do lugar de irmão e vai para o lugar de mãe dos irmãos. Isso é um problema sério, tanto para ela quanto para os irmãos. Todo mundo sai do lugar, sabe? Vira uma bagunça no sistema. E gera muito trauma, que a criança não consegue viver a sua infância. E gera muita dor, né? É muito pesado para a criança. Ela, ela não consegue, porque são coisas que são tarefas dos pais e não delas, né? Marcela, estamos com você. Dê um abraço bem forte na sua menininha. Sim, para a Ana Luísa, Marcela. Sim. Marcela, exatamente. Abraça a tua filha. Eu vou passar umas falas aqui que tu pode fazer para ela, tá? Deixa eu ver o que a Alessandra colocou. Minha mãe quer os dois lados. Ora ela quer ser mãe, ora ela quer ser cuidada. Então, isso confunde bastante, né? Porque assim, quando ela quer ser cuidada por você, ela pode ser auxiliada desde que você esteja no lugar de filha. Senão você sai do seu lugar. Se você sai do seu lugar, vai para o lugar da mãe dela, você exclui sua avó. Então entra bagunça as leis sistêmicas e isso gera problema. Todo mundo adoece. Acaba adoecendo você, adoece a avó e adoece a mãe. E adoece seus filhos. Fica todo mundo fora do lugar. Então, assim, você só pode auxiliar sua mãe do seu lugar de filha, do seu lugar de pequena. E sempre assim falar para ela: você tem pai e mãe. Sempre olha para ela, quando ela cobrar de você que você cuide dela, olha os pais dela atrás dela. Isso já vai dar força para ela, né? A gente sempre é bom olhar os pais dos nossos pais atrás deles. Isso dá força para os nossos pais. Depois eu vou ensinar essas dinâmicas para vocês. Então, assim, outra situação, assim, quando a criança ela fica servindo de mediadora para os pais, gera dinâmica muito pesada, assim, né? A criança fica tentando manter a paz na família. A criança ela quer ver o sistema dela em paz. Então ela fica saindo do lugar o tempo inteiro. E isso gera doença também. Então por isso que é importante olhar para as doenças que aparecem na infância por conta dessas dinâmicas. E corrigindo essas dinâmicas, a criança normalmente melhora. Né? Claro que precisa ir ao médico, né? Tratar a parte física, mas às vezes a coisa que se perpetua, vai ver tem uma causa sistêmica aí, tem uma disfunção na dinâmica familiar que está causando aquilo. Outra situação também, em famílias com situação de muita escassez, onde a criança precisa trabalhar desde cedo. Graças a Deus, hoje tem as leis que proíbem o trabalho infantil, mas antigamente, na época dos nossos pais, eles trabalhavam, né? Eu não sou contra a criança auxiliar nas tarefas de casa, gente, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser assim, ter um equilíbrio, né? Porque a coisa vai para um outro extremo, onde a criança não põe a mão em nada e chega na vida adulta, porque já passou uma geração assim, que chega na vida adulta que não sabe fritar um ovo. Então, assim, isso é muito ruim também. Então, a criança participar das tarefas para que ela aprenda a fazer do lugar dela de criança, não ser cobrada como um adulto, mas assim ser elogiada quando faz algo. Nossa, que bacana! Fazer aquilo de forma lúdica é perfeito, né? A criança auxiliar vai preparar um lanche, ela auxilia preparando um lanchinho dela para que ela valorize aquilo. Eu acho isso perfeito, não faz mal nenhum. É diferente da criança sair do lugar e ter que ficar trabalhando, fazendo coisas que não cabem para uma criança, né? É desse outro lado que a gente está falando aqui. Nessas situações onde ela precisa trabalhar desde cedo, ela se sente pressionada a salvar essa família. Então isso gera muita culpa nela. E ela leva essa culpa para a vida adulta. Às vezes ela tem culpa de ser próspera porque teve que salvar uma família que não era próspera. Então tudo isso tem que ser curado, né? Aquilo que eu já tinha falado da mãe que teve amor interrompido com a avó, né? E ela acaba a mãe que teve o amor interrompido, gente, que assim que faltou o amor da avó, ela opera como uma criança ferida. Ela passa a agir como se fosse uma criancinha ferida. E o filho tenta, por lealdade, ocupar o lugar da avó. Só que a gente não pode olhar
para nossa mãe dessa forma. A nossa mãe é grande. Mesmo que ela tenha um monte de ferida emocional, é problema dela. Mesmo que a criança dela esteja ferida, é problema dela. Deixa com ela o que é dela. A gente vai cuidar da nossa, né? É essa a nossa função. Deixa eu ver aqui o que elas escreveram mais aqui. Vamos ver. A Juliana coloca, eita, essa era eu cuidando dos meus irmãos. Então, Juliana, aí você precisa voltar para o seu lugar de filha, né? E o seu lugar na sequência de irmãos. Cada um tem o seu lugar, né? E os abortados serem incluídos. Então, sempre é bom perguntar para nossa mãe: quantos abortos teve, né? Em que período mais ou menos foi, para incluir esses irmãos. Precisam ser incluídos, para que os descendentes de vocês não tenham que ficar trazendo para o pertencimento, né? Tendo que sofrer alguma coisa para trazer pertencimento. Ana Luísa é a mais velha e passou por isso. Sim, os mais velhos são mais cobrados. Na fila de irmãos, o mais velho tem mais capacidade que o mais novo, tá, gente? Existe uma hierarquia também entre os irmãos. O mais velho chegou antes porque ele tem mais condições dentro da lista de irmãos em relação ao mais novo. Mas não significa que ele tenha que substituir pai e mãe, isso nunca, né? Ele pode auxiliar no lugar de irmão e deve auxiliar, porque ele tem mais experiência, tem mais recurso, né? É diferente. A Aurilene separou do pai do meu filho quando meu filho tinha 5 anos. Ele teve dermatite emocional. Aí parei de brigar com o pai dele pela saúde do filho. Exatamente, Aurilene. Na situação assim de separação, é muito importante que você sempre visualize o teu filho contigo e com ele, com o pai dele do lado. Porque vocês, enquanto casal, se separaram, mas enquanto pais, não. É para sempre no seu filho. Então você precisa, tanto você quanto o pai dele, amar o outro progenitor, né? Na criança. Porque metade dele é o seu ex-companheiro. Independente de como ele é como homem, o pai do seu filho segue vivo no seu filho. Então, ter esse olhar, eu sei que é muito difícil, principalmente quando a separação acontece com mágoa, mas isso é uma questão do casal. A separação de casal é uma coisa, o pai e o filho é outra. Vocês são uma trindade com essa criança. Então, sempre olhar assim, o pai do filho, ele deu esse filho para você. Então, tenta olhar assim, aquela pessoa que deu a outra metade para que esse bebê pudesse nascer. Olhar de forma com gratidão para esse ser. Para que seu filho se sinta inteiro e amado. Senão, ele sempre vai sentir que falta alguma coisa nele. É bem importante ter esse olhar, viu, gente? Para quem tem filhos e passou por uma separação. No mês de junho, eu vou falar bastante de relação de casal. Vou falar das separações, falar das relações onde tem ex. Tudo isso é muito importante, principalmente quando tem filhos na jogada. A gente vai conversar bastante. Por causa do Dia dos Namorados, a gente vai entrar bastante nesse tema, para curar em nós as questões relativas à relação de casal. Para quando a gente tiver numa. Eu, no momento, estou solteira, mas quando eu tiver num relacionamento, entrar curada, né? Entrar com pendenga de dores do sistema, não. Vamos entrar curadas. Então, voltando aqui, né? A criança, então, quando vê que a mãe teve um amor interrompido, ela tenta compensar isso, cuidando dessa mãe, sentindo pena. E isso tira a força da mãe. Só que isso tudo é inconsciente, gente. A gente faz tudo isso de forma inconsciente. Existem situações, assim, de lealdade invisível, né? Quando a mãe está olhando para a morte. É muito comum, antigamente era muito comum perder filho. As gerações das nossas avós, bisavós, não tinha recurso médico, então as crianças morriam de tétano, morriam de infecção no umbigo, morriam de cardiopatia, as coisas que hoje tem tratamento, na época não tinha. E essas avós, né, elas olhavam para a morte, olhavam para aquele filho que. E aí os filhos que vêm depois, eles têm ausência dessa mãe. Existe um amor interrompido aí. E o que acontece é que às vezes os outros, tanto esses filhos quanto os descendentes, podem olhar para a morte. São crianças que às vezes desenvolvem uma doença e partem, ou desenvolvem uma depressão severa, ou até se suicidam. Então é muito sério. Por isso que precisa, né, curar essas questões sistêmicas nos descendentes.
na gente, né? A gente que está aqui como descendente desses antepassados que sofreram. E entregar para eles a dor deles. É porque vem com a gente a dor, né? E a gente precisa entregar para curar. A Marciele coloca: minha filha tem a mania de corrigir o irmão mais novo. Que ela não é mãe dele. Quem tem que corrigir sou eu ou o pai. Perfeito, Marciele. Ela até como sendo uma irmãzinha maior que ele, ela pode dar algumas dicas, mas não pode tratá-lo como filho, em hipótese alguma. Ela pode dar algumas dicas no lugar de irmã. Aí sim, né? É perfeito que você conduzir assim. É uma coisa dela. A Ana Luísa coloca: eu sempre vi pela sombra das costas do meu tio. Ele cuida muito de mim, só que ele é muito autoritário. Pela sombra das costas do meu tio. Você foi criada com seu tio, Ana Luísa? Para minha mãe, como ela quer ser tratada. Ela me ignora, se pondera da hierarquia. Alessandra, olha só, você nem precisa perguntar para tua mãe como é que ela quer ser tratada. Você vai tratá-la do lugar de filha, né? Vai honrar, vai respeitar. O honrar, a gente confunde muito honrar, tá, gente? Honrar é ir para a vida fazendo um pouquinho diferente. Isso é honrar. Não repetir os padrões, deixar com a mãe aquilo que é dela porque ela é grande. Isso é honrar. E ajudar do teu lugar de pequena. Porque se a tua mãe tiver qualquer ferida emocional, por exemplo, de uma criança interior ferida, pode ser que ela queira que você fique no lugar de mãe. E aí você sai do seu lugar, entende? Por isso que você tem que sempre ajudar do lugar de filha. Sempre olhando para ela como alguém que é grande. E se ela der alguma ordem, né, tipo assim, autoritária, né, no sentido, como você falou, que se ela, não no sentido de autoritária, autoritarismo, essa não é a palavra, mas se ela, como é que eu vou dizer? Ela é hierarquicamente maior que você. Você não pode dar ordens para ela, mas ela pode dar ordens para você, entende? Porque você é filha, você é pequena, ela é grande, né? Claro que você não pode sair do seu lugar, essa que é a questão, né? Hoje meu filho está com 14 anos, não convive muito com o pai, prefere ficar comigo. Então, Aurilene, é importante ele ter esse, menino principalmente, né, ter esse contato com o pai. Porque às vezes a criança se entra numa triangulação por uma lealdade a você, por uma questão da sua relação de casal com seu companheiro. E aí isso gera um problema para ele, sabe? Então, assim, o que eu sugiro para tu falares pro teu filho? Fala para ele assim, não sei se tu tens como anotar aí, tá? Isso vale para qualquer pessoa que esteja na live que passou por uma separação de casal e que acontece essa situação com a criança. Fala para ele assim, querido filho, você é apenas meu filho. Você é 50% a mamãe e 50% o papai. E o seu pai é o pai perfeito para você. Nós estamos separados como casal, mas como pais, estamos sempre juntos em você. Isso tem que ficar claro para o teu filho para que ele se sinta inteiro, tá? E, e falar para ele que deixe as questões de relação de casal e da separação de casal com a gente. A gente é grande e dá conta. Porque isso livra o teu filho de estar com mágoa ou rancor com relação ao pai, sabe? Isso, exatamente. Tu pode falar para ele assim, tu pode até conversar com teu filho quando ele estiver dormindo, sabe? Que a alma dele escuta. Se você não quiser falar direto para ele, fala quando ele estiver dormindo. É, tu podes falar até pro teu ex-marido, ver se tu consegue falar para ele. E assim, conversando com a alma dele. Isso também desemaranha o teu filho. Falar para ele assim, que nós não demos certo, né? Não é que não demos certo. Nós nos separamos na relação de casal, né? Eu fico com 50% da responsabilidade da separação, você fica com os outros 50%. Mas nós seguimos juntos no nosso filho.
e sou muito grata pelo filho que você me deu. Assim, você desemaranha isso, sabe? E é bem importante você conversar com o seu ex-marido e conversar com o seu filho. Você pode conversar com a alma do seu filho. Isso vai liberar essa dor. Bem-vindo, Alex. Bem-vinda, Juliana. Bem-vindos todos os que estão chegando agora na live. Marciele, como faz para não repetir padrões? Marciele, primeira coisa é identificar esses padrões em você. Autoconhecimento, identificar os padrões, identificar as lealdades invisíveis que acontecem com os membros do sistema e fazer um pouquinho diferente, né? Porque às vezes lá atrás os nossos antepassados tinham atitudes que eram adequadas para a época, eram necessárias para a época. Essas parentificações que aconteciam lá atrás, né? De o irmãozinho mais velho, a irmãzinha mais velha ter que fazer a comida da casa e cuidar dos outros, era necessário, gente. Os pais iam para a roça trabalhar, não tinha outra alternativa, como a gente tem hoje. Então a gente honra eles, reconhece, entrega para eles o que é deles, e hoje a gente escolhe fazer um pouquinho diferente, porque hoje é permitido, hoje é possível fazer um pouco diferente. E quando a gente toma essa atitude, a gente já não repete mais o padrão. E os nossos descendentes não repetem mais. E isso também cura lá atrás. Porque esses seres, quando reencarnarem, já reencarnam diferente. Então é muito amplo, sabe? É muito amplo. Ana Luísa, minha mãe gosta mais de mim do que da minha irmã. Acho isso horrível por parte dela. Por enquanto eu ajudo elas. Só não corrijo. Às vezes a gente briga. Como é que é? Coisas de irmã. É difícil falar, porque assim, existe uma cobrança de que a mãe tem que gostar, amar os filhos é uma coisa. O maior amor que uma mãe tem por um filho é dar a vida, gente. Deu o óvulo para fazer o seu corpo físico para estar aqui na Terra. Isso é a maior prova de amor. A nossa mãe e o nosso pai são seres humanos, com um monte de questões internas, com um monte de, né? Olhando para eles como pessoas. Podem ter mais afinidade com um filho do que com outro, e tá tudo bem. Isso não significa que não ame. Significa que pode ter mais afinidade, sabe? E então, talvez seja interessante, Ana Luísa, olhar para as questões que você sente, né? Que dores você tem de sentir que a tua mãe goste mais da sua irmã do que de você. Aliás, goste mais de você do que da sua irmã, né? Que culpa você sente em relação a isso, né? E você se sente culpada por ela gostar mais de você do que dela? Então, olhar para essas questões, né? Porque não quer dizer que ela não goste dela, né? Só pode ser uma questão de afinidade mesmo. E ficar tranquila com relação a isso, né? A maior prova de amor foi a vida que ela recebeu. Ah, gratidão, Alessandra, pelo crédito. Sim, Marcela, a gente vai identificando, né? A gente vai conversando esses temas e vai trazendo para a consciência. A gente começa a olhar assim, nossa, mas na minha família aconteceu assim, aconteceu assado. E a gente começa a perceber e vai se transformando. Por nada, Alessandra. Então, continuando aqui, né? A criança que sofre uma parentificação, ela desenvolve um senso de responsabilidade excessiva. Então, ela sente culpa, sente medo de falhar, ela pode se sentir invisível, se sente invalidada, porque ela teve as suas necessidades emocionais ignoradas naquele momento. Então, ela cria uma identidade baseada em ser útil e não em ser quem ela é de verdade. Só que tudo isso, gente, tem solução. Olhar para essa criança ferida e fazer toda essa desemaranhar tudo isso que está enroscado, cura isso, sabe? E a gente passa a ter um outro olhar para os nossos pais. Então, assim, na vida adulta, essa pessoa que passou por uma parentificação, ela pode ter dificuldade em pedir ajuda ou em receber ajuda e receber cuidado.
E muitas vezes os nossos pais passaram por isso, foram parentificados. E eles têm dificuldade de receber ajuda. Você se sente assim, Ana Luísa? Sim, sente insegurança com certeza, né? Porque não teve aquele recurso básico de início. Mas tudo isso, o bom é que tem solução. E aí depois eu vou falar em seguida da solução. É bom para a gente tomar consciência, gente, para poder buscar a solução, a gente primeiro precisa olhar para a situação, por mais que isso possa doer, tá? A criança, o adulto, no caso, desenvolve vínculos afetivos desequilibrados, baseados em cuidar e tentar salvar o outro. Só que a gente não consegue salvar o outro. O outro é o outro. A gente tem que olhar para a gente e salvar a gente, né? É isso que tem que tomar essa consciência. Pode manifestar a síndrome do impostor, ou culpa por descansar ou sentir prazer, dificuldade em dizer não. A síndrome do impostor é aquele que sempre acha que está prejudicando alguém. E isso é muito ruim, né? Então, por isso que precisa olhar para tudo isso para poder curar e ser uma pessoa plena, feliz, né? A gente está aqui para ser feliz. Pode sentir também ansiedade, exaustão crônica, a exaustão principalmente porque a pessoa que foi parentificada, ela não está no lugar dela. Então, quando a pessoa está fora do seu lugar no sistema, ela vai se sentir exausta. Voltou para o seu lugar, tem força. A gente só tem força no nosso lugar. Estando fora do lugar, a gente não tem força. Então, por isso que é importantíssimo voltar para o lugar. Ana Luísa, vou ter que sair. Estou vomitando muito, fiquei internada tomando soro hoje, está muito ruim. Ana Luísa, bom, melhoras para você. Fique bem. Vamos depois emanar uma luz para você, tá? Uma luzinha de cura para você aí, ficar bem. Voltando aqui. A criança, né? Assim, um exemplo, né? De parentificação, a criança vê a mãe como fraca. E ela acha que se não cuidar dessa mãe, aqui no caso não seria parentificação, seria uma lealdade. Ai, gratidão, Ana Luísa. Seja bem-vinda sempre nas lives. Amanhã eu vou fazer mais uma live, tá? Vou anunciar amanhã cedinho, que é sobre constelação de pets. Ah, mães de pets, ou pais de pets, né? É o significado disso, para a gente também curar nossa relação com os pets. Vai ser uma live bem legal. A criança vê a mãe então como fraca e ela acha que precisa cuidar da mãe. Se não cuidar dela, ela desmorona. E isso gera uma necessidade de que a criança precisa ser forte. E isso gera sair do lugar. Se tu vê a mãe ou o pai como fracos, como é que você vai tomar força? A gente tem que olhar os nossos pais como grandes. Aí a gente consegue tomar força e ficar forte do nosso lugar, né? E a criança, quando sai do lugar, ela infringe a hierarquia. E isso gera problemas para ela, gera problemas, né, para todo mundo no sistema. Então, precisa voltar para o seu lugar. Quando a criança sente que precisa ser forte, ela desenvolve couraças. Muitas vezes desenvolve formas de ser para ocultar dores. E isso impede dela se conectar com a própria vulnerabilidade. Isso tira a própria essência. Então é muito ruim, assim. Quais seriam as formas de sair disso, de curar isso, né? Qual seria o caminho da cura? Primeiro é reconhecer o papel que assumiu, perceber essas dinâmicas. Olhar para isso, olhar onde é que eu tô? Que papel que eu tô? Que papel eu faço parte na minha família? Qual é o meu lugar? Saber que existe uma hierarquia. Que lugar eu estou ocupando? Que lugar eu me mantenho ocupando? Porque o que meus pais colocaram lá atrás, eu posso sair desse lugar e voltar para o meu lugar de pequena e resolver. Não é sobre eles, é sobre a gente. Então, assim, perceber essas dinâmicas já é um bom caminho. Já é o primeiro passo para a cura. O segundo passo é ressignificar esse amor interrompido através de movimentos sistêmicos. Vou fazer um movimento aqui para a gente resgatar esse amor também, tá? Depois a gente já vai passar para a parte dos movimentos sistêmicos. Resgatar a criança interior. São as dinâmicas
né, de resgate desses fragmentos de alma que são importantíssimos para a gente se tornar cada vez mais inteira. E aí vai ter 2 reuniões de grupo, uma no sábado, que vai ter um resgate de fragmentos de alma da criança, resgate da criança interior, resgatando a relação com a mãe. Vai ser focado na relação com a mãe. E depois, na quarta-feira, vai ser mais aprofundado para resgatar de uma forma mais geral e aí pegar a parte dolorida mesmo. A gente vai pegar aquela criança bem machucada. Vai ser assim, para curar mesmo, gente. Precisa olhar, sabe? Enfrentar a dor, perder o medo e curar. Vai ser bem bonito esse trabalho. Então, agora nós vamos fazer, né, uma dinâmica. Uma outra coisa também, devolver para os pais o que é deles, né, com amor. Compreender os limites, os seus limites, mas assim, sem assumir mais a dor dos pais. Deixar com eles o que é deles. Isso aí também é um caminho para a cura, né? Agora a gente vai fazer uma dinâmica para a gente voltar para o nosso lugar. Vou pegar aqui. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, conectar, deixar os pés bem firmes no chão, sentar numa posição confortável. Vamos fazer uma respiração profunda pelo nariz e soltar o ar pela boca. Pode emitir um som assim, para liberar todas as tensões. Mais uma vez, inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. Mais uma vez. Solta o ar. Muito bem. Leve atenção agora para o seu coração. Visualize uma luz no centro do seu peito. Você inspira. Essa luz fortalece. Expira, ela se expande. Inspira, fortalece. Expira, expande. Inspira, fortalece. Expira, expande. Até que essa luz ultrapassa todo o seu ser. Agora visualize à sua frente o seu pai e a sua mãe. Atrás da sua mãe, os seus avós maternos. Atrás do seu pai, seus avós paternos. Atrás dos seus avós, os seus bisavós, seus tataravós. Pode ir visualizando toda a sua árvore. Olhe para eles. Fale assim: eu vejo a grandeza de todos vocês.
Vocês são grandes, dão conta dos seus destinos. Eu sou muito pequeno, eu sou muito pequena. Olhe para os seus pais, fale assim para eles: querido papai, querida mamãe, eu sou apenas o filho, eu sou apenas a filha. Eu sou muito pequena, ou eu sou muito pequeno. Eu dou conta somente do meu destino. Volto agora para o meu lugar de pequeno, que é de onde eu dou conta. Querido papai e querida mamãe, eu sinto muito se vocês tiveram uma infância difícil, que lhes causou muita dor. Essa dor é de vocês. Eu não posso mais carregá-la. Deixo com vocês o que é de vocês, pois vocês são grandes e dão conta de carregar. É muito pesado para mim. Se visualizem entregando para os seus pais todas essas mochilas que são deles, das dores, dos padrões que vocês carregavam. Entregue para eles com respeito e gratidão. Fale para eles assim: eu sinto muito. Agora olhe para os seus avós. Olhe para os pais da sua mãe. Fale para eles assim: queridos avós, avós maternos, eu sinto muito pelos seus destinos, pelas suas dores. Eu vejo vocês. Sinto muito se sair do meu lugar e fui para o lugar de vocês em algumas situações. Eu volto agora para o meu lugar de pequeno. Eu volto agora para o meu lugar de pequena. Deixo os cuidados da mamãe com vocês, queridos avós. Vocês são os pais dela. Eu honrarei vocês do meu lugar de pequeno, do meu lugar de pequena. Agora olhe para os pais do seu avô, para os pais do seu pai, seus avós paternos. Fale a mesma coisa para eles. Queridos avós, avós paternos, eu sinto muito pelo destino de vocês, pelas suas dores. Eu vejo vocês. Eu sinto muito se sair do meu lugar em alguns momentos. Eu agora volto para o meu lugar de pequena, para o meu lugar de pequeno. Deixo os cuidados do papai com vocês, que são os pais dele, meus avós. Eu honrarei vocês do meu lugar de pequena, do meu lugar de pequeno. E se visualize entregando as mochilas para eles. Deixo com vocês tudo que é de vocês.
Muito bem. Agora você pode fazer uma reverência, colocando as mãos em frente ao peito, baixando um pouquinho a cabeça, para seus pais, para seus avós, bisavós, para todo o seu sistema. E fale para eles assim: eu vou honrá-los indo para a vida, para a prosperidade, para a alegria, para os bons relacionamentos, para a saúde, a partir do meu lugar de pequeno. E aí você olha na direção da vida. Visualiza seus pais com as mãos nos seus ombros. Você está de costas agora para eles, tá? Vira de costas e visualiza as mãos deles em cima dos seus ombros. E visualiza também seus avós com a mão nos ombros dos seus pais e assim por diante. E sinta o fluxo da energia de todo o seu sistema familiar chegando até você. Visualize uma luz dourada vindo das sementes estelares de suas famílias de origem. A partir do primeiro ancestral seu encarnado na Terra, que encarnou na Terra, até você, passando por toda a sua árvore ancestral, uma luz dourada. E vai passando, vem lá de trás, uma luz quentinha, acolhedora, amorosa. Permitindo o fluxo de amor nos pontos onde o amor foi interrompido. E essa energia de vida, de bênçãos, de amor, esse fluxo de vida vai chegando até você através dos seus pais. E você recebe toda essa força do seu sistema familiar. E agora, da posição de adulto que você é, de adulta, você percebe que é grande perante o mundo. E você dá um passo na direção da vida, de uma vida próspera, abundante, saudável. E você pode honrar todo o seu sistema fazendo um pouquinho diferente. Hoje é permitido. Muito bem. Aos pouquinhos vai retornando. Tudo bem? Como é que estão se sentindo? Então agora, nós vamos fazer mais uma dinâmica, tá, gente? Pensar numa situação em que você se sentiu insatisfeito por alguma razão. Em que se sentiu
em que sentiu ou insegurança, ou insatisfação, ou não se sentiu visto ou vista. A gente vai procurar aqui algo que a gente ainda busca nos nossos pais, mesmo depois de adulto, que a gente às vezes busca um carinho, uma segurança, uma aprovação, um pertencimento. Só que a gente não cobra só dos pais, a gente cobra de todos que estão ao redor. A gente cobra do parceiro, da parceira, cobra dos amigos próximos, cobra dos outros familiares, cobra dos filhos, cobra dos pets. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí, isso está mostrando uma criança ferida. Então, tentem pensar numa situação assim. Então, feche novamente um pouquinho os olhos. E visualize a sua criança na sua frente. Visualize a sua criança. E olhe para ela. Perceba no seu corpo quando olha para ela, se sente algum desconforto no seu corpo, se sente alguma tensão. Pergunta para sua criança o que ela gostaria de ouvir. Fale para ela aquilo que você gostaria de ouvir. Fale para sua criança. Fale para ela assim: eu te vejo. Eu te vejo, minha criança. Eu te considero. Eu posso cuidar de você. Eu posso te acolher. Agora eu posso te dar carinho. Percebe quais falas que você, adulto, gostaria de ouvir das pessoas que você espera algo. E fale para sua criança. Talvez sejam as falas que ela está esperando de você. Fale para ela assim: eu tenho tempo para você. Observa se à medida que você fala, o seu corpo vai relaxando. Se muda alguma coisa no seu corpo. Fale para sua criança assim: eu agora sou adulto. O papai e a mamãe já nos deram a vida. E isso é suficiente. Agora é por minha conta. Eu estou aqui para você. Você não precisa mais ter medo. Você então se aproxima dessa criança e dá um abraço nela. Vê se você consegue dar um abraço. Dê um abraço nela, bem forte. Acolha ela contra seu peito.
E observe seu corpo, como fica. Se aparece algum desconforto no seu corpo, mais de um lado ou de outro, ou está tudo bem, seu corpo está relaxado, está tranquilo. É importante observar como fica o corpo quando você se visualiza abraçado com a sua criança. Porque quando enraizamos no corpo de que está tudo bem, de que pode ser acolhida e amada essa criança, isso leva a uma cura. Fale para ela: hoje eu posso ser essa adulta que você precisa. Eu posso ser esse adulto que você precisa. Hoje eu sou esse adulto que você precisa. Esse movimento ajuda a ficar em paz com nossos pais também. Então abrace essa criança. Sinta esse fluxo de amor que você recebeu, esse amor dourado que você recebeu, passando para ela também. E a sua criança vai ficando mais confortável, mais acolhida, mais segura. E nessa energia de proteção, de acolhimento, você vai retornando para aqui e agora. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Foi tranquilo o movimento? Como é que foi? Conseguiram sentir a criança? Conseguiram sentir o fluxo de energia vindo do sistema familiar? Essa força que vem do sistema? Conseguiram receber sentir esse... Que é importante sempre, gente, além da visualização, né? A gente visualiza, faz a visualização criativa, que é uma técnica, né? Mas a gente sentir, a gente visualizando e sentindo, trazendo para o corpo permite o sentir, né? A gente sai do racional. E isso materializa a cura. De uma forma mais, fica mais impregnado no nosso campo, essa cura. É muito bom. Como é que vocês estão? Tá todo mundo silencioso? Compartilhem aqui no chat como é que foi a experiência para vocês. Eu vou trazer uma canção, a gente não perdeu o costume, né? Hoje eu acabei não trazendo, eu só vou trazer essa canção na live, acabei não trazendo outras, porque tinha bastante conteúdo para passar, mas vou trazer umazinha para a gente finalizar a live, que é o Deixa Florescer. A gente deixar florescer essa energia, né? Da nossa divina presença. Vamos aproveitar também um pouquinho antes da gente emanar uma energia de cura para Ana Luísa, que estava na live, né? Vamos emanar uma luz verde antes para ela de cura. Todo mundo pode mentalizar uma luz verde chegando até ela. Para que ela se recupere, envolver o campo dela todo com uma luz verde de cura. Vou trazer essa canção para vocês.
essência. Foi mergulhando que eu pude perceber a minha alma e a divina presença. O coração então pude renascer nas águas claras do jardim da consciência. Foi mergulhando que eu pude perceber a minha alma e a divina presença. O coração então pude renascer. Deixa, deixa, deixa florescer. Deixa, deixa, deixa o sol nascer. Deixa, deixa, deixa florescer. Deixa, deixa, deixa o sol nascer. Suas mil pétalas se abrem lindas flores, violeta sorri para o sol central, coro de anjos cantam músicas pra terra, um bailado por a luz celestial. Suas mil pétalas se abrem lindas flores, violeta sorri para o sol central, coro de anjos cantam músicas pra terra, um bailado por a luz celestial. Deixa, deixa, deixa florescer. Deixa, deixa, deixa o sol nascer. Deixa, deixa, deixa florescer. Deixa, deixa, deixa o sol nascer. Laia, la, la, laia, laia. La, laia, la, la, laia, laia. La, laia, la, laia. La, laia, la, la, laia, laia. Arro, rauche, rauche, salve, salve, pessoal. É deixar florescer, né? A, a criança interior curada, ela nos conecta direto com a nossa divina presença. Porque ela é o símbolo da inocência, né, da pureza. E a nossa divina presença, ela é inocente e pura. O que não pode é ela estar envolta numa série de feridas. Por isso que a gente precisa curar essas feridas, resgatar esses fragmentos de alma. A gente vai resgatando essas partes nossas dissociadas e vai curando e a nossa essência vai se reintegrando. E quanto mais reintegrada tiver, quanto mais livre dessas dores, livre dessas partes presas em dores, mais a gente evolui. A gente vai vibrando. O momento planetário está pedindo isso. Na verdade, de cor. Eu vou trazer também mais para frente, ao longo desse mês. Tem várias coisas que eu vou trazer nesse mês. Essa semana foi mais constelação e vão ser essas vivências da criança interior para resgatar a cura com a mãe. Mas eu vou trazer também a análise de sonhos, uma live sobre os sonhos. Vou voltar a trazer algumas coisas xamânicas e vou trazer mais para o final do mês uma live trabalhando a prosperidade e a alegria para homenagearmos o povo cigano. Vou trazer umas musiquinhas ciganas aqui para a gente estar honrando, né, essa egrégora cigana. E vou trazendo outras ferramentas também para que a gente possa estar associando e cada vez mais se curando, né? Sim, Juliana, é muito legal, né? Eu vou trazer de novo as lives sobre xamanismo e vamos cantar bastante. A gente vai, é bem bom, assim, os trabalhos que a gente faz dentro dos grupos, né? Essas jornadas da criança interior, as jornadas dos fragmentos de alma, eu vou trazer de novo o trabalho de grupo para resgate de fragmentos de alma. É uma jornada bem forte e ela é xamânica. Então é conduzido com tambor também e sempre a gente monta um altarzinho, né? Com todos esses mimos, né? Simbólicos para enriquecer porque quando a gente monta um altar, quando a gente põe esses símbolos, não que seja necessário, porque tudo está na energia, tudo é quântico, não precisa, né? A gente pode fazer tudo sem nada disso, não se precisa de amuleto nenhum. Mas é mais fácil a visualização de algo que está ali plasmado na matéria. Para muitas pessoas,
ainda isso se faz necessário. Então eu prefiro colocar, tá ali, então fica fácil de visualizar, né? Eu sempre trago os elementos com as 4 direções e a gente vai trabalhando isso. Então vou trazer algumas lives de xamanismo para a gente estar aqui honrando, né? Essa nossa ancestralidade com os povos originários. Isso é muito bonito também. Precisa honrar. Isso faz parte da nossa ancestralidade. Certo, gente? Eu agradeço a presença de todos vocês. Amanhã tem mais live. Amanhã vai ser sobre as mães de pets, pais de pets, na visão sistêmica, né? Para a gente tratar a nossa relação com os nossos pets. Certo? Agradeço a presença de todos. Beijo no coração de vocês. E tenham uma excelente noite. Até amanhã. Gratidão, Alecris. Gratidão a todos vocês. Boa noite.